a gente acabar logo também. Professor, muita gente tirou 100. Algumas pessoas tiraram 100. Eu vou retomar mais uma vez, pessoal, essa ideia da perspectiva. Eu trouxe até um exemplo aqui muito bom para ver se todo mundo agora, ou a maioria agora, compreende. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar uma foto para vocês. Uai, por que não abre? Tá aparecendo aí para vocês? Uma foto? Tá, não. Tá parecendo um trem preto aqui. Um trem preto? Ó, a Liza veio hoje. Espera aí que eu vou... Milagre. Ué, então... Primeira vez que eu vejo aqui, Liza Fonseca. Primeira, juro. Ela tá estreando o Meet hoje. A Laís tava na aula 6 horas. 6 horas, não, 7 horas. Eu falei, que, Laís? Como é que tá sendo a experiência, Liza? E agora, apareceu? Agora apareceu. Tô vendo a casa, hein, professor? Eu tô vendo uma casa. Isso. É isso mesmo, é uma casa. Então, gente, essa é a minha casa. A minha casa é um trem. Arrumada? Então. Oi? Marquinha? Então, essa foto, eu tirei ela no dia que eu estava pintando. Eu estava pintando a casa e tirei uma foto para mostrar a cor nova a cor nova. Como vocês estão vendo aí, é uma foto realista, ok? É uma foto real, tirada com uma câmera e que imita muito bem o olho humano. Tudo bem até aí? Ó, dá para vocês verem as portas, as janelas. Tem uma janelona aqui à direita, que é a janela da minha sala. Aí vocês veem bem do lado esquerdo aqui, ó, um jardinzinho vertical. Eu tenho um jardim vertical na parede, um muro. E lá no fundo, vou ver se eu consigo aumentar a imagem. Lá no fundo tem um vaso de planta. É uma orquídea. Vocês já estão vendo aí? Já compreenderam a cena? Tá. Uhum. Então, maravilha. Ó. Eu vou fechar essa imagem e vou mostrar outra agora para vocês. Espera aí. Agora eu vou abrir essa mesma... Ué, não quer abrir. É o saco. Espera aí. Ah, agora foi. Então, essa imagem, como eu falei, ela é uma imagem realista. Quando a gente fala de perspectiva, de desenho em perspectiva, o objetivo é imitar a realidade. É para isso que a gente aprende essa técnica. Vamos ver se agora vai aqui a imagem. Apresentar. Apresentar tela. Aí, tá aparecendo para vocês aí de novo a imagem? Tá. Então, ó, eu abri essa imagem agora no Paintbrush. Deixa eu pegar aqui uma linha reta. É uma linha reta? Dá para ver o risco aí? Uhum. Ok, ó. Olha só, gente, eu vou pegar as retas dessa figura, dessa imagem. Eu vou pegar aqui, ó, não sei se vocês estão acompanhando o mouse. Eu vou pegar esse cantinho aqui entre o telhado e a parede. Ué, não deu certo, peraí. Vou pegar a reta aqui. Linhas retas.
Então, vou apoiar direitinho aqui, ó. Vou tentar seguir o mais reto possível a linha que corta a linha entre o telhado e a parede. Olha lá, ó. Fez uma linha reta, ok? Agora eu vou pegar esse alinhamento aqui das janelas, ó, que eu sei que estão todas na mesma altura. Peguei, ó, todas na mesma altura. Tá mais ou menos, né? Agora eu vou pegar aqui o muro, ó. Vou pegar aqui no cantinho dele. O meu muro é meio torto, mas eu acho que dá para chegar lá no final também. Olha que interessante, ó, uma reta lá no final também. Tá tudo convergindo para o vaso de flor. Agora eu pego aqui, ó, o canto do rodapé. E estico tentando alinhar, né, essa reta que eu criei com o rodapé. Deixa eu deixar o mais alinhado possível aqui. Olha que interessante, gente. Essas 4 retas que eu fiz, todas elas vão para onde? Vão para o vaso de flor. Esse é o meu ponto de fuga. Quer dizer que essa imagem que foi tirada com uma câmera e que imita a nossa visão de olho humano, ela segue exatamente a técnica da perspectiva, que é você pensar numa linha do horizonte. Nesse caso, a linha do horizonte é o meu vaso, está sobre o meu vaso de planta lá no fundo. Pensar um ponto de fuga, que novamente está nesse vaso de planta, e pensar todas as suas linhas, todas as imagens que vão representar, todas as linhas que vão representar imagens de profundidade indo para esse ponto de fuga. É o que acontece aqui, ó. Essa técnica, ela justamente serve para imitar a realidade. É isso que eu preciso que vocês entendam. Se eu pegar aqui agora à direita, ó, vou pegar o cantinho da janela aqui à direita. Vou esticar uma reta alinhando com essa parte da janela. Agora eu faço a mesma coisa aqui embaixo, ó, alinhando com a janela, e não um risco uma reta que eu resolvi criar aqui arbitrariamente. Estou alinhando com a janela, ó, com as linhas da janela, que obviamente não foram feitas tortas, foram feitas com prumo, com nível, para ficar tudo ou totalmente vertical, ou totalmente vertical, ou totalmente horizontal. Olha só, elas estão convergindo também. Se eu conseguir esticar isso aqui até onde for possível, elas vão convergir no outro ponto de fuga. Então, apesar de a gente construir nossas casas na vertical e horizontal, quando nós olhamos com a nossa visão humana, o que nós vemos são linhas se convergindo, linhas se encontrando em algum lugar. Assim que é a visão humana. E é para isso que serve essa técnica da perspectiva, para que vocês possam imitar o olho humano quando vê algo. E é isso que boa parte de vocês não entendeu. Não é só fazer, vou fazer um monte de reta torta aqui, fazendo de conta que vai para o fundo, que fazendo de conta que vai para algum lugar no meio da imagem. Não, é para ir mesmo para um ponto no meio da imagem, que é o famoso ponto de fuga. Ops, espera aí. Vou pegar uma bolinha aqui, ó. Esse é o meu ponto de fuga. Vocês compreenderam agora? Sim? Entendi, professor. Pensei que sempre era no meio da imagem, não era no, tipo assim, no canto. Ele pode ser em qualquer lugar. Pode ser mais para a esquerda, pode ser mais para a direita, pode ser no centro. Mas uma vez que você defina a sua linha do horizonte, ó, vou botar até a linha do horizonte aqui nessa imagem. Ela deve ficar mais ou menos aqui, ó. Essa é a altura dos meus olhos, essa linha do horizonte. É a altura em que os meus olhos estão enxergando essa imagem, que está alinhado com o ponto de fuga, com a altura do vaso lá atrás, ó.
E todas as minhas retas, todas as retas que constroem essa imagem, e que na vida real, novamente frisando, são horizontais, elas não estão tortas, tombadas, elas são horizontais. Mas quando o meu olho enxerga, o que ele enxerga são linhas se convergindo para um ponto. Todas essas retas dessas linhas, elas têm que vir aqui para o ponto de fuga. Não pode, por exemplo, o que muita gente fez, essa parede eu vou fazer mais para cá, aí a outra parede eu vou fazer para cá, aí vai ficar aparecendo. Não vai, porque olha só, aí você tem um ponto de fuga aqui, outro ponto de fuga aqui, e não é isso. Todas as linhas têm que ir para um único ponto de fuga. Esse que foi o grande erro de muitos de vocês. Quer dizer que vocês não entenderam para que serve a perspectiva. Mas eu espero que agora tenham compreendido, né? Que é a última vez que eu vou falar desse assunto. Bom, é isso, pessoal. Agora vamos para a aula de hoje. Deixa eu abrir de novo aqui. Não está aparecendo de novo, né? Vamos. Hoje está foda esse programa. Agora vai. Tá todo mundo vendo aí? A galinha pintadinha? Aham. Beleza, mas não é dela que eu vou falar. Por enquanto. Hoje eu vou falar, gente, de mais dois elementos. Lembrando que eu comecei a falar 2 aulas atrás sobre esses 4 elementos, né, que tornam, que fazem a nossa imagem, fazem a realidade, fazem um desenho bidimensional, isso, fazem um desenho bidimensional se tornar real para nós. Então, são 4 elementos. É a proporção, que eu mostrei lá através do exemplo dos corpos humanos e das árvores, porque as coisas têm que ser proporcionais. Um ser humano com um cabeção, se você desenhar um ser humano com a cabeça que é do mesmo tamanho do corpo, você obviamente está fazendo uma caricatura, aquilo lá não vai enganar o seu cérebro, não vai fazer você acreditar que aquilo seja mais real como imagem do que um desenho proporcional, em que a altura da cabeça tenha o equivalente a 7, em que a altura do corpo tem o equivalente a 7 alturas da cabeça. Também a gente falou da perspectiva, que eu acabei de explicar novamente, né? Que tem toda essa questão da forma como nós enxergamos. A Laísa está tentando entrar. Então, gente, não está aparecendo para mim. Não está aparecendo mensagem para mim de mais pessoas querendo entrar. Então, bom, fala para ela tentar de novo também, a fechar o aplicativo e entrar de novo. Porque para mim não está aparecendo o pedido de entrada dela. Então vamos lá, continuando. Hoje eu vou falar de mais 2 elementos, que são o sombreamento e a composição. O sombreamento, pessoal, como vocês estão vendo aí na imagem, vocês estão vendo, né? Uma esfera. Vocês estão vendo a esfera? Sim. Sim. Não. Sim. Como é que vocês sabem que isso é uma esfera? Vai, porque aparece uma bola. E por que parece uma bola? Isso aqui é um desenho. Redonda. É redonda. Ela é redonda? Por causa da Mas Vai você dar a entender que é redondo. É. Mas você não está olhando para a tela do seu computador ou celular? E a tela do seu computador não é plana? Professor, é por causa da luz ou por causa da sombra que ela faz. Por causa do sombreamento, professor?
Isso, pessoal, não é por causa da luz, ou porque ela é redonda, ou porque não tem nada a ver com o objeto em si, porque o que vocês estão vendo não é um objeto, e não é nem mesmo uma foto do objeto. É uma figura, é uma imagem criada, que era um círculo, mas através da técnica de sombreamento, através do jogo de luzes e sombras, foi possível criar essa simulação de realidade, como se isso fosse uma esfera, como se isso fosse uma bola. E engana mesmo o olho. Isso aqui parece mesmo uma bola. Mais uma vez. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele consegue, se vocês prestarem atenção agora na sala, no lugar onde vocês estão tendo aula, no quarto, eu não sei onde vocês estão aí agora, mas se vocês olharem para cada objeto e na relação que ele tem com as coisas, com as luzes e sombras, vocês vão perceber que é isso que dá esse senso de profundidade. O nosso cérebro ele é capaz de reconhecer através das sombras e da luz, a posição e a profundidade das coisas. E é isso que saber, conhecer essa questão do sombreamento nos ajuda e nos engana também, né? Como nessa imagem. Então, como é que funciona o sombreamento? Primeiro que você tem que ter um facho de luz, né? Você tem que imaginar que existe um facho de luz. Espera aí, gente, deixa eu só abrir um negócio aqui para eu não me perder também enquanto eu falo com vocês. Então, tá certo. Vamos lá. Então, ó, como é que funciona isso, essa questão da luz e sombra? Você tem que imaginar, seja lá o que você estiver desenhando, você tem que imaginar que existe um foco de luz. Esse foco pode ser direto, esse foco pode ser, ou melhor, pontual, como a luz do Sol. A luz do Sol é um ponto de luz. Ele está muito distante da Terra, né? Ele está tão distante que a imagem fica parecendo, que a sombra fica paralela. Se eu voltar aqui na imagem da casa, ó, dá para perceber que o chão, que a luz do Sol no chão, ó, ela é perfeitamente reta. Ela é bem, essa foto foi tirada no verão, né? Então a luz do sol estava bem alto, era bem na hora do meio-dia aqui. Mas se você pegar uma lâmpada ou um ponto de luz bem próximo, aí a luz tende a se expandir, o foco de luz tende a abrir. Nesse caso dessa imagem da esfera, o cara pensou numa luz difusa, né? E na textura da bola que ele tentou imitar, também é uma textura difusa. E é por isso que vocês veem essa imagem, essa luz se espalhando gradualmente aqui, ó, do ponto mais claro para o ponto mais escuro. Quando você está criando, pensando a sua imagem, você também tem que pensar isso. Como é essa dispersão da luz e como é essa recepção da luz pelo objeto que você está tentando imitar, está tentando simular a realidade dele. Então aqui a gente tem vários elementos da sombra, ó. Tem a luz direta, que é esse lugar, né, que eu falei. Por exemplo, você poderia pensar numa luz vindo de baixo, como a gente vai ver aqui também, ao invés de vir de cima. Nesse caso dessa esfera, é como se a luz estivesse bem aqui, ó, bem em cima da cabeça da pessoa. Mas essa luz poderia vir mais de baixo, poderia vir de lado. Se vocês olharem para minha cara aí, ó, vocês vão perceber que a luz está vindo daqui, está batendo em mim nessa parte. O meu lado direito, ele está mais cheio de sombra. E isso também cria na cabeça de vocês percebem, mesmo que inconscientemente, né? Vocês percebem isso, que tem uma luz vindo desse lado e que está escurecendo desse lado. É inevitável. O nosso cérebro trabalha o tempo todo desse jeito. O que mais que nós temos nessa imagem do sombreamento da esfera? A gente tem aqui, ó, a própria sombra que essa imagem cria ao ser tocada pela luz, né? Nesse lugar aqui não está batendo a luz direta, essa tal de luz direta aqui, ó, ela não está batendo aqui embaixo, porque a sombra
da esfera, que o desenhista conseguiu também imitar. E ainda tem essa pequena linha de luz aqui embaixo da esfera. Essa pequena linha de luz é a luz refletida que bateu no chão e que tocou na imagem. E que tocou na esfera, melhor dizendo. Tudo bem até aqui, pessoal? Uhum. Ok. Alguém falou alguma coisa aqui. Meu note tá no fim da bateria, beleza. Mas depois então volte, hein? Essa imagem aqui, ó, ela mostra agora a luz vindo de baixo. Como eu falei, a gente percebe isso vindo de baixo e vindo desse ponto aqui, em algum lugar desse ponto da tela. Imaginando, né, que isso aqui é um sólido, né? Ele está vindo de algum lugar aqui, ó. Como que a gente sabe disso? Pela projeção da sombra aqui, pela relação entre claro e escuro, aqui à esquerda, pela forma como a borda dessa imagem se criou, ou melhor, né, como o desenhista quis criar. Então a gente percebe que nesse caso a luz veio desse lado direito embaixo. Mais uma vez, ao pensar essa gradação de claro e escuro, você novamente conseguiu criar o senso de que isso é um objeto cilíndrico, você conseguiu criar essa ideia de profundidade. Isso se aplica a qualquer objeto que você queira simular, qualquer objeto, mesmo porque, né, qualquer objeto da vida reflete luz e sombra, tem as suas relações com as luzes e as sombras. Então, qualquer objeto que você queira criar e pensar, ele vai respeitar ou melhor, o seu desenho tem que respeitar essas leis de luz e sombra. Poderia fazer um objeto sem isso? Lógico, claro que pode. Mas é isso que traz esse senso de realidade. Por que que eu estou falando tanto de imitar a realidade nesse momento? Primeiro porque, como eu falei, né, os grandes artistas sabem fazer isso. Não é só questão de ser criativo para você criar uma grande obra. Existem coisas, existem técnicas a serem respeitadas. Mas também porque a gente vai falar do Renascimento, depois dessas aulas. E o Renascimento foi um momento em que todas essas técnicas foram aplicadas, e sim, a exaustão. Aquela obra do Rafael que eu mostrei, que mostrava o Platão e o Aristóteles conversando, quando eu falei de perspectiva, aquilo ali é um exemplo claro do que é possível fazer quando você usa também o sombreamento. Aqui eu não tenho a imagem salva aqui para mostrar novamente para vocês, né? Mas tudo isso concorre, tudo isso trabalha junto para fazer com que a obra fique esteticamente agradável aos olhos. Isso aqui é para mostrar uma questão técnica, né? Uma questão prática, aliás. Quando você está fazendo um risco, você tem que tomar cuidado com a forma como você faz esse risco no papel. O ideal para se criar sombreamento usando lápis são riscos longos, sem interrupção. Você não pode fazer risquinho, né? Fazer risquinhos pequenos, tem que tentar fazer riscos longos, com o lápis inclinado. Cadê meu lápis? Deixei em outro lugar. Com o lápis inclinado, e ao terminar de fazer, você use o dedo ou uma folha de papel e dá uma dispersada nas cores. Cria esse efeito aqui, ó, que se chama esfumado. Você dá mais uniformidade para a sombra no seu desenho. Vocês estão conseguindo ver aí? Não sei se a imagem está boa para vocês. Que o negócio fica mais gradual, ó, do escuro para o claro. Tá todo mundo conseguindo ver? Uhum. Sim? Gente, por favor, coloquem os seus nomes aí no chat para eu saber quem participou da aula. Todos escrevam seus nomes aí. Antes que eu me esqueça de novo, né?
Ok, sobre sombreamento, pessoal, não tem muito mais o que eu falar, né? Vocês têm que praticar, ou, no mínimo, prestarem atenção nas coisas em volta de vocês. Por exemplo, ó, você está com o celular na mão aí, nesse momento. Se você olhar para ele, se você botar em cima de uma superfície e der uma levantadinha nele para tentar olhar embaixo, você vai conseguir enxergar o fundo do celular. Por quê? Porque a luz também está refletindo aqui embaixo. A luz também está batendo, mesmo que só um pouco, mas já é o suficiente para você conseguir enxergar a superfície embaixo do celular. Quando você faz um desenho e pensa em usar o sombreamento, você tem que pensar em todas essas possíveis relações de luz e sombra no seu objeto. Se for um rosto humano, nossa, aí é bem mais complexo, mas eu nem vou entrar nessa questão do rosto humano aqui. Muito bem, gente. Agora vamos falar de composição. Olha aqui a imagem da galinha pintadinha. E aqui uma outra imagem da galinha pintadinha. Qual é mais bonita para vocês? Qual é mais agradável de se olhar? Essa primeira? A segunda. A segunda? E tem mais A segunda? detalhes. Por quê? Mais detalhes no desenho. É porque o fundo da primeira é branco, é estranho, será? É feio. Alguém falou aí mais detalhes também? O que mais? Ah, essa aí é mais bonita de ver. A outra lá é fundo branco. E O por que fundo que dessa aí é mais... E por que que o fundo branco incomoda? Ah, não, o espaço de. Não, você tá falando de espaço vazio. fica vazio o espaço. Parece que o personagem tá voando, tá flutuando. Não faz Tá sentido. sozinho, em cima de nada. Aham. Sim, pessoal. É para isso que serve a composição. Quando você pensa numa imagem, quando você quer criar, mais uma vez, um senso de realidade, não basta você criar um personagem flutuando no ar. Você nem sabe se ele está em pé em cima de alguma coisa aqui, talvez seja voando no espaço mesmo. Então você tem que criar elementos que façam o seu cérebro acreditar que aquele personagem está fixado num ponto e que ele está se relacionando com a realidade, mesmo que a realidade seja a realidade da galinha pintadinha. Esse aí dá pra ver a sombra dele no chão. Ó. Exato. Também tem a questão da sombra, também tem a questão da perspectiva, ó, as casinhas que são maiores que a galinha, estão menorzinhas ali no fundo. Também tem a questão da proporção, apesar de a galinha pintadinha não respeitar a proporção humana, né? De alguma forma a gente compreende que essa relação entre cabeça e corpo funciona nessa realidade. Então tudo isso é composição. As árvores no fundo, a cerquinha, tudo isso faz com que a gente às vezes nem se toca disso, geralmente, né, a gente nem se toca disso. Mas todos esses elementos concorrem para que essa imagem faça mais sentido no nosso cérebro. E ao fazer mais sentido, fica mais agradável e mais bonito para nós, diferente dessa imagem. Ops. Dessa imagem, que você não tem referência nenhuma, você não tem nada, você não sabe se essa galinha é grande, ela é pequena, se ela está deitada, se ela está em pé, não tem sombra, não tem nada que eu possa comparar, tamanho dela, não dá para saber se ela está no fundo de algum lugar, se ela está na frente de algum lugar. É para isso que serve a composição, para você, quando você criar uma imagem a partir de agora, você tem que pensar em todas as possibilidades todas as relações dessa imagem, do seu personagem principal, ou seja lá o que você quiser destacar, tem que pensar em todas as relações dessa imagem com outras imagens na sua criação. Só que o negócio tem mais um detalhe ainda. Essa imagem aqui, ela está delimitada por um quadro.
Vocês estão vendo aqui, né, onde acaba o azul e começa o branco aqui no fundo, que já não faz parte da imagem. O céu azul, a graminha verde, ó, existe um limite. Quando você pensa numa criação, você tem que ocupar todo esse limite. Precisa haver um limite, melhor dizendo. Como é que a gente aprecia uma foto? Voltando ali no exemplo da foto. Não, nem precisa voltar. Como é que a gente entende que isso é uma foto? Porque nós estamos enxergando os limites dessa realidade. Quando você cria uma borda, quando você põe uma moldura numa foto, a moldura é o limite para o seu cérebro entender que aquilo é uma representação de uma determinada realidade. A foto também é uma representação de uma realidade. É uma realidade do passado, de um momento que passou, uma fotografia de uma outra pessoa, mas aquele o quadro, ele se torna o limite dessa realidade. Então, quando você pensa na sua folha de sulfite, no desenho que você está fazendo, você também tem que pensar nisso. Se você não vai usar a folha inteira, então você precisa delimitar com retas ou com outra forma, com círculo, seja lá como for. A folha deitada, a folha em pé, mas você precisa delimitar uma área em que vai ser criada essa realidade. E essa área precisa ser ocupada. Senão, vai criar isso aqui, ó. Uma coisa que não... Você até entende o que é, porque todo mundo aqui já ouviu falar na galinha pintadinha, mas nada além disso. Não cria um senso estético. Tudo bem? Por enquanto, tudo bem? Uhum. Continuando. Ao pensar nessa composição, ao pensar nesses objetos da realidade, aumentando aqui, essa composição ela pode ser pensada de várias formas, ela pode ser feita de várias formas, com os objetos que você tem. Nesse caso aqui, ó, nós temos 3 objetos. Uma porta, uma mulher e um abajur. Nessa primeira figura, o destaque é para a mulher. Ela está em primeiro plano, no que no cinema e nos quadrinhos a gente chamaria de primeiro plano. Na segunda imagem, o que a gente vê já é uma mudança na composição, ó. O abajur vem na frente, a mulher fica no fundo e a mulher fica no meio e a porta mais ao fundo. Na terceira imagem, muda radicalmente a perspectiva, a composição. O abajur está em primeiro plano e a mulher está no fundo. E, no entanto, a mulher continua sendo destaque, mesmo com as mudanças da composição, com a mudança do lugar dela na imagem. Isso tem algumas técnicas, né? Tem alguns macetes. Não é macete, é coisa... Eu não estou sabendo achar a palavra agora, mas, tipo, o nosso cérebro, ele tende a reconhecer os contrastes. Ele tende a dar atenção para o que é contraste. Nesse caso, o contraste está no vestido preto da mulher. As cores escuras tendem a chamar mais nossa atenção do que as cores claras. E nesse caso, né, o contraste aqui é muito grande. Então, mesmo nessa composição, nas duas outras composições, em que o abajur está na frente, ó, ainda assim a mulher chama a atenção, porque ela é o lugar preto, ela é onde o nosso olho vai primeiro. Nessa terceira imagem aqui, o abajur também, né? Ele ficou cinza. É como se a gente tivesse escondido atrás do abajur, olhando a mulher. Mas ainda assim, no espaço branco que existe em volta dela, que existe além do abajur, a mulher é que se destaca. Então, existem essas relações. Antes de falar dessas relações, vamos olhar para essa imagem aqui, ó. Eu estou mostrando 2 imagens para vocês. Para onde a atenção de vocês foi imediatamente quando olharam essa primeira imagem? Nesse quadro preto aí. Por quê? Porque ele está em destaque. Por que ele está em destaque? Ele é preto. Porque ele é preto e grande? Ele tá em relação maior. às bolinhas? Uhum.
E aqui? As bolinhas. Porque o fundo é branco, então, tipo, o que tá em branco por dentro não vai destacar muito bem. Sim, pessoal, isso é, mais uma vez, é a forma como o nosso cérebro funciona. Você sempre vai olhar primeiro para o que for maior e mais escuro. Você sempre vai, essa imagem aqui, ó, ela está muito carregada para o lado esquerdo. Por quê? Porque esse quadradão preto, ele ocupa toda a nossa atenção, ele chama toda a nossa atenção. Quando você for pensar num desenho, quando você for pensar em criar uma paisagem, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado para não fazer uma árvore grande e verde, um verde super forte assim, né, no lado, e quando na verdade o que você tinha intenção era de representar, era de dar destaque para uma pessoa embaixo dessa árvore, uma pessoinha clara, pintada com cor clara e pequenininha. Só o que vai aparecer é a árvore. Aqui já houve a nossa atenção, ela foi um pouco mais para a direita agora. Por quê? Porque agora as bolas têm mais destaque, as bolinhas, apesar de pequenas, têm mais destaque. E o quadrado preto agora ele está branco. Então a nossa atenção virou um pouco para a direita, já não está mais toda na esquerda. Justamente por causa do que eu acabei de falar. Se você fizer um quadrão, pintar uma folha de sulfite, botar uma árvore gigante, marrom e verde, super forte ali, e uma pessoinha minúscula embaixo dessa árvore, pintadinha de rosa e claro, você não vai ver a pessoa, você vai ver a árvore. Quando você pensa a sua composição, você tem que pensar nisso. Então, o que que importa na hora que você faz uma composição, na hora que você pensa os elementos da sua imagem, do seu desenho? Importa o tamanho, como é que esses objetos vão, qual o tamanho desses objetos e como que você deve pensar o objeto que você quer destacar, qual o tamanho que ele deve ter. Importam as formas. Formas pontudas, agudas, tendem a chamar mais atenção. Formas alongadas também. Então, mais uma vez, o quadrado ganhou aqui por causa das pontas dele, enquanto que as bolinhas não tem pontas, né? Não tem, elas são arredondadas. A questão de sombra também importa. Os escuros tendem a chamar mais atenção que o claro. A questão das cores também, algumas cores chamam mais a nossa atenção. O vermelho, não é à toa, né? Que o vermelho é a cor de pare oficial dos semáforos, porque é a cor que mais te chama atenção e é a cor que você consegue enxergar mais longe. O vermelho, eu não vou ter dados científicos agora, mas o vermelho, você consegue ver uma luz vermelha de um semáforo muito mais longe do que você conseguiria ver a luz verde desse semáforo. É alguma coisa do cérebro também, né? Tem a ver com sangue, sei lá, com perigo. Mas quando você pensa nas cores, na relação das cores, na semiótica das cores, né? Semiótica é a palavra. O vermelho sempre é a cor de destaque. É a cor que mais vai chamar atenção. Se você tiver um desenho inteiro pintado de azul e outras cores, e um pontinho vermelho, você vai olhar para o vermelho primeiro, é o que vai te chamar atenção. E a questão das texturas, né? As coisas brilhantes tendem a chamar mais atenção que as coisas opacas, que as coisas foscas. O que mais sobre composição, pessoal? Olha essa imagem aqui, ó. Na hora que vocês olharem, eu tenho certeza que na imagem da esquerda, a primeira coisa que vocês viram foi o menininho com arco e flecha. Só depois vocês se tocaram que tinha um bichinho, um cavalinho, no meio da floresta aqui. Mais uma vez. Por quê? Porque ele é uma figura preta, num contraste com o fundo branco. Dá mais destaque. Sim, essa imagem foi feita para dar mais destaque para o personagem. Ela poderia ser pensada de outra forma? Poderia. Poderia estar o cavalinho aqui escuro e o cara cinza. Ou ainda o cara aqui bem no canto da tela, cinza, só com a pontinha da flecha aparecendo. Aí o destaque se voltaria mais para o cavalinho, desde que ele estivesse preto, né? Não cinza como ele está aqui.
Isso é a composição, pessoal. Isso que vocês têm que prestar atenção nos desenhos de vocês também. Lembrando de novo da bandeira, alguns fizeram algumas imagens que davam mais destaque, ou melhor, que queriam destacar certos elementos, só que esses elementos ou estavam pequenos demais, ou estavam com uma cor que destoava totalmente do verde da bandeira, para você conseguir chamar atenção, mais atenção numa bandeira do que o verde da nossa bandeira é difícil. Aquele verdão desse tamanho, né? Então, quando muitos aqui tentaram criar, inovar na bandeira brasileira, acrescentando outros elementos, se esqueceram de que esse elemento estava concorrendo com aquele verde, que é um verde muito forte. Então, pensem nisso agora, a partir de agora, não só para criar novas obras, para criar os seus desenhos, mas na realidade que vocês veem à volta de vocês. O que está chamando mais atenção nesse exato momento? Provavelmente são as coisas pretas que estão aí no quarto, na sala de vocês. Em seguida serão as coisas brilhantes, depois as coisas com ponta. O nosso cérebro ele funciona assim, né? Não tem como fugir disso. Então a gente usa isso para aplicar na realidade, para aplicar nas imagens, para tentar fazer as imagens reproduzirem essa realidade. Aqui um outro exemplo, ó. A imagem da esquerda, ela está cheia de elementos, ela está cheia de figuras, de figuras, né, de várias formas, e com mais de uma cor diferente. A nossa atenção, ela se perde aqui. Aí, conforme você diminui a quantidade de figuras, a nossa atenção fica mais focada no centro. Quando você uniformiza essas figuras e as cores delas, a nossa atenção vai estar presa imediatamente no centro. Pensem, por exemplo, porque isso aqui não serve só para imagens paradas. Quando você está assistindo uma cena no cinema, quando você está assistindo um filme, o tempo todo o diretor, né, que é a pessoa que cria as imagens, o tempo todo ele está pensando em como fazer a atenção da pessoa focar no que ele quer. Se o objetivo for focar na conversa das pessoas, é óbvio que o que vai aparecer é a cabeça da pessoa em primeiro plano, falando. Mas, se tiver uma pessoa falando e de alguma forma ele quiser dar destaque para uma outra pessoa vindo por trás, por exemplo, o que muito provavelmente vai acontecer? A cabeça do personagem que está falando vai começar a ir um pouco para o lado, para dar espaço, para dar um espaço para a pessoa perceber, para o espectador, né, para o telespectador perceber que vai surgir alguma coisa ali. E aí começa a surgir alguém que vem andando. No cinema isso é muito usado. Ou uma outra forma de criar suspense no cinema. O personagem começa a falar, ou tá se relacionando com outra pessoa, não sei, e aí começa a vir aquela música, né? E aí a cara da pessoa vai chegando cada vez mais perto da tela, assim. Pam, 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 pam. Então a sua cabeça, assim, então no seu cérebro de telespectador, Tô adorando. não é verdade? Na sua cabeça de telespectador, você assim já começa a se preparar. A sua atenção está sendo enviada toda para essa imagem do meio. E vem aqui, tan, 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 e a pessoa começa a regalar o olho, né? Aí você já começa a regalar o olho também. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Isso não é à toa, isso é pensado. E pensado também graças à composição. Claro que aí a composição no cinema, ela inclui a trilha sonora, né? Então, é uma composição bem mais complexa. A gente vai falar de cinema ainda mais para frente. Por enquanto, a gente está falando só de imagens bidimensionais paradas. Mas a composição, ela é fundamental para você criar esses efeitos. Se você pegasse, é que está muito iluminado aqui, mas se você pegar a questão da sombra e fizer ela vir de baixo para cima,
daqui do meu queixo, ó, na direção do meu queixo, tiver um fundo escuro e a sombra vindo de baixo para cima, vai ficar aquela imagem de filme de terror também. Aquela coisa assim, né? Só iluminando um pedaço da boca, um pedaço do olho, fica aquela coisa meio estranha, meio aterrorizante, assim. Isso Colocar também a é lanterna composição. debaixo do queixo. Oi? Colocar a lanterna debaixo do queixo. Aí faz a Isso. iluminação. Sim. Aí você está usando duas técnicas, o sombreamento e a composição. Porque você precisa criar... precisa criar não, né? Porque aí você cria esse efeito de... Ai, meu Deus, vai vir um susto aí. Bom, as formas de pensar a composição, elas vão... Nossa, dá para pensar muito. Se você sentar mesmo para criar algo, dá para fazer muita coisa. Aqui a gente tem alguns exemplos de fórmulas prontas para composição, que o nosso cérebro, de novo, ele tende a focar nesses lugares. Essa primeira imagem, ó, eu estou esquecendo alguma coisa. Ah, não tá certo. É na outra aula ainda que eu vou falar. Nessa imagem aqui, por exemplo, ó, isso aqui é chamada regra dos 3/3. Quando a gente faz fotografia, isso é muito usado, que é você dividir a sua imagem em 9 partes e você colocar o foco, você colocar os objetos que você queira que sejam mais, que recebam mais atenção nos cruzamentos dessas linhas. Então aqui, ó, tem a cabeça de uma pessoa num ponto e a cabeça da outra pessoa no outro ponto. Pensei que era no meio, que era o foco, no meio do quadradinho. Como assim, no meio? Não, tipo assim, bem no meio da imagem, entendeu? O foco, pensei que a pessoa ia olhar direto lá. Ah, não, de jeito nenhum. Não, o nosso cérebro, ele tende sempre a ler as coisas na diagonal. Tô ligado. Se você... existe uma ciência só para pensar para onde o nosso olho olha, para onde a nossa atenção vai primeiro. Se chama semiótica. E nós dificilmente olhamos... Quando a gente está olhando para um quadro, você só vai olhar para o quadro para saber que é um quadro. Então, nessa primeira imagem aqui, por exemplo, você só vai olhar no centro tempo suficiente para conseguir delimitar os limites desse quadro. Mas isso é inconsciente, você nem se toca que você olhou para o centro do quadro, porque logo em seguida a sua atenção já vai ser chamada, já vai ser atraída para algum desses pontos focais, ou para alguma dessas questões de claro e escuro que eu falei antes aqui, claro e escuro, grande e pequeno. É inconsciente isso. Você não olha para o centro e fica olhando para o centro. Você tem que treinar o cérebro, aliás, aí você consegue. Mas se você for uma pessoa normal, que não está pensando nessa questão estética, que está só olhando para um quadro, olhando para um filme, o que você vai olhar conscientemente é para esses pontos aqui, ó. Mas também tem outras formas de se fazer composição. Essa aqui é a forma simétrica, ó, em que você desenha uma linha que não necessariamente precisa ser diagonal, e aí você cria os elementos, você vai equilibrando os elementos de um lado e do outro. Você cria uma simetria. Outra possibilidade... Ai, peraí que deu mau jeito aqui. Outra possibilidade é as figuras geométricas. Você dispor os objetos que você quer que haja tensão de acordo com uma relação geométrica, com uma figura geométrica. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um rosto humano aqui, numa ponta do triângulo, um outro rosto humano na outra ponta do triângulo e um objeto na outra ponta. Isso também vai fazer com que a nossa atenção se volte nesse meio aqui, ó, e fique trabalhando, fique alternando entre esses 3 pontos. A mesma coisa funciona aqui, ó. A mesma coisa funciona nessa composição. A nossa atenção vai ficar girando em torno desses... Além de aqui ser uma simetria, né? Porque tem
um rosto aqui, tem um rosto aqui e tem um rosto no meio. Ó, nesse caso, ó, houve um meio, como você tinha falado, né, de olhar para o centro, mas foi propositalmente criado. E ele só faz sentido se você olhar também essas duas figuras do lado. E nesse quinto caso aqui, ó, o que a gente tem é uma ritmação. É uma repetição de ideias, nesse caso a repetição das portas. Então, o que acaba chamando a nossa atenção, como eu falei da imagem no cinema, né, que aparece alguém de trás, o que acaba chamando a nossa atenção vai ser essa forma alongada aqui, que é uma forma orgânica, que é uma forma humana. Se for no cinema, nossa atenção vai ficar totalmente voltada para essa pessoa aqui. E claro que ainda conta, né, essas pontas aqui, ó, esses cantos do fundo, que tendem, de novo, né, lembrando dos ângulos obtusos, dos ângulos agudos, aliás, eles tendem a chamar mais a nossa atenção. E ainda existe um último caso de composição que usa a relação dourada, o número dourado. Mas essa é bem chatinha, e para explicar isso numa aula só é complicado demais. Ainda mais que já acabou, né, o nosso tempo. Nós já estamos quase 1 hora falando já, nossa. Bom, mas também é isso. Um dia eu vou conversar com vocês sobre a relação dourada, sobre o número dourado. Mas vocês podem procurar em que é possível criar esse tipo de composição aqui, ó, relacionando um corpo com outro corpo, com o braço da pessoa e outros elementos. Mas a gente deixa para falar disso em outra aula, porque por hoje já deu o nosso tempo. Beleza. Pessoal, vocês compreenderam? Tem alguma dúvida? Podem perguntar. Perguntem, por favor. Sem dúvida. De boa, professor. Sem dúvida. Tranquilão. Pronto. Estou no celular. Perguntem as coisas para mim, ok? Não façam. Ok. Não deixem para tirar dúvida na véspera. Não deixem para fazer as atividades na véspera. Porque aí vocês ficam sem tempo. Aí eu não consigo ver a tempo as mensagens de vocês. Jamais não é adiantadão. Beleza, então. Aí, ó. Então, maravilha, pessoal. Então é isso. A nossa aula de hoje acaba por aqui. Muito obrigado a todos que participaram. Colocaram seus nomes, né? Muito de nada, professor. Valeu, professor. Obrigado. Foi um prazer. Deus, até mais. Falou. Abração. E Falou, professor. Falou, boa semana professor. para vocês. Falou. Boa semana para vocês. Falou, professor. Deu. Foi um prazer. Fiquem bem, pessoal. Quase sexual. Tchau, professor. Até mais. Falou, professor. Obrigado, Até até mais. mais. Falou. Ô, Tiolinho. Falou. Oi. Tô de olho, hein? Ô, Tiolinho. Oi.